E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais fascinantes e, vamos combinar, diferentes da tradição cristã, o Evangelho de João. Quem já deu uma lida nos evangelhos sabe, né? Mateus, Marcos e Lucas têm ali uma vibe parecida, eles conversam entre si. Mas aí chega João e é outra coisa. A linguagem, o foco, a profundidade, é tudo muito único. E é aí que fica a nossa grande pergunta para essa análise de hoje. Pensa bem. Se já existiam 3 relatos super detalhados sobre a vida de Jesus, por que raios precisava de mais um? O que é que João tinha para contar que os outros não contaram? É esse mistério que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos começar pelo começo. Antes mesmo de entender o que João diz, a gente precisa sacar por que as pessoas deram ouvidos a ele. Como é que esse evangelho, que é tão fora da curva, foi aceito tão rápido por todo mundo na igreja primitiva? A resposta está na autoridade que ele ganhou logo de cara. E essa citação aqui de Clemente de Alexandria, um pensador cristão lá do início, resume tudo de forma genial. Olha que interessante. Ele não via João como um concorrente dos outros, mas como um complemento. É como se os outros mostrassem o corpo, os fatos, a história que todo mundo viu. E aí vem João para revelar a alma, o significado espiritual por trás de tudo aquilo. Então, o ponto é o seguinte: a aceitação de João foi uma tempestade perfeita. Primeiro, ele trazia essa visão espiritual que faltava. Segundo, a autoria era ligada a ninguém menos que o apóstolo João, uma testemunha ocular, um cara que esteve lá. E o mais importante, ele não apareceu do nada anos depois. Começou a circular junto com os outros quase que imediatamente e foi aceito em todo lugar. E olha, não é achismo, a gente tem provas materiais disso. O pedacinho mais antigo de qualquer texto do Novo Testamento que já encontraram, o tal do Papiro 52, é de quê? Do Evangelho de João, data de mais ou menos 130 depois de Cristo. Isso é muito cedo, mostra que o texto se espalhou como fogo. E tem mais, lá por 170, um cara chamado Taciano tentou criar uma super narrativa juntando os 4 evangelhos. E qual ele usou como esqueleto, como base para organizar tudo? O de João. Isso mostra o status que esse evangelho já tinha. Beleza. Agora que a gente já estabeleceu que o João não era um qualquer, que ele tinha moral na comunidade, vamos para o que interessa, a mensagem. O que tem de tão especial nesse evangelho? Vamos agora desempacotar as ideias centrais que fazem de João, bem, o João. E para começar, a gente precisa entender uma palavra-chave: logos. Em português, traduziram como verbo. No mundo grego da época, logos era uma ideia super popular. Era tipo a razão, o princípio inteligente que organiza o universo. O que João faz é genial. Ele pega esse conceito que todo mundo conhecia e vira ele de cabeça para baixo. O Logos de João não é uma força ou uma ideia, é uma pessoa, é o próprio Jesus. E ele já chega com os 2 pés na porta. Logo no primeiro verso, sem aquecimento. Ele não começa com o nascimento de Jesus numa manjedoura. Ele começa no princípio de tudo, antes do tempo, declarando que Jesus é eterno e que Jesus é Deus. É uma afirmação de identidade teológica que, olha, não tem paralelo nos outros evangelhos. Agora, isso aqui é muito legal. Essa teologia toda não surgiu do nada, num vácuo. Tava rolando uma baita discussão na igreja da época. Tinha uma galera, os docetistas, que dizia que Jesus era tão divino, tão espiritual, que era impossível ele ter tido um corpo de verdade. Era só uma aparência, tipo um holograma. E qual a resposta de João? Pá! Direta e reta. O verbo se fez carne, ou seja, ele não pareceu humano, ele se tornou humano, de verdade, com corpo de osso e sangue. Certo, vamos para o próximo grande tema joanino. Quando a gente escuta vida eterna, a primeira coisa que vem na mente é tempo, né? Duração, viver para sempre. Mas para João, o buraco é bem mais embaixo, ele quer que a gente repense essa ideia. E tá aí a definição dele, presta atenção. Vida eterna não é sobre duração, é sobre relação, é conhecer a Deus. E esse conhecer aqui não é um conhecimento de enciclopédia, de saber fatos. No pensamento da época, conhecer era ter uma relação profunda, íntima, pessoal. A vida eterna para João é a qualidade dessa conexão com Deus, aqui e agora. Isso leva a outro ponto fundamental. Jesus não é só um cara que aponta o caminho para a vida. Ele é o caminho. Ele não só dá a vida, ele é a vida. A vida verdadeira está nele, é parte de quem ele é. É uma mudança sutil no jeito de falar, mas que tem um impacto teológico gigantesco. E o nosso último conceito-chave de hoje é o paráclito. É outra palavra que só João usa. Vem do grego parakletos e é difícil de traduzir com uma palavra só.
Significa tipo um ajudador, um advogado de defesa, um conselheiro, alguém que é chamado para ficar do seu lado. Jesus promete que quando ele fosse embora, não deixaria a galera órfã. Ele enviaria esse Paráclito. E o trabalho desse Paráclito, que é o Espírito Santo, tem 3 frentes. Primeiro, ele é um ajudador pessoal e permanente para os seguidores de Jesus. Segundo, ele funciona como um tradutor da verdade, ajudando a galera a lembrar e principalmente a entender o que Jesus ensinou. E terceiro, em relação ao mundo, ele age como um promotor de justiça, mostrando o erro do mundo por ter rejeitado Jesus. Então, quando a gente junta tudo isso, o Logos, a vida eterna como relacionamento e o Paráclito, começa a ficar bem claro o porquê, desde sempre, as pessoas chamam o Evangelho de João de o Evangelho espiritual. Ele realmente nos leva para uma outra camada de profundidade. Então, para amarrar tudo, a grande e única contribuição de João é essa trinca de revelações. 1. A identidade cósmica de Jesus como Logos que virou gente. 2. O significado da vida eterna, que não é tempo, mas conexão. E 3. A explicação do trabalho contínuo do Espírito Santo como nosso ajudador e guia. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Os outros evangelhos falam muito sobre o reino de Deus. João foca muito mais na pessoa de Jesus. Então, se o próprio Rei, o Logos eterno, entrou na nossa história de um jeito tão pessoal e físico, como é que isso muda a nossa ideia do que é um reino? Talvez o reino seja menos sobre um lugar e mais sobre uma pessoa. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nessa nossa análise.